O paciente que estava sobre os meus cuidados veio a óbito. E agora, o que eu vou fazer? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Angélica, eu sou técnica de enfermagem e hoje eu vim trazer esse conteúdo aqui para vocês que muita gente tem dúvida. Angélica, quando o paciente ele vem a óbito, né? O que eu faço? Qual que é o meu papel como técnico de enfermagem? E muita gente também, eu sei que é um assunto bem delicado, mas muita gente também tem medo ali, né, de lidar com o paciente depois que ele vai a óbito. E eu sou uma dessas pessoas. Mas enfim, eu vou passar para vocês aqui qual que é o nosso papel quanto técnico de enfermagem. Bom, sempre quando um paciente vem a óbito, é um momento muito delicado, um momento muito chato, né? Que infelizmente acontece e que eu não sei dizer para vocês, mas para mim eu achei que ia ser muito pior quando o paciente fosse a óbito. Mas eu acredito que a gente cria meio que uma certa proteção para proteger o nosso próprio psicológico, para a gente conseguir sempre dar conta ali, psicologicamente falando, daquele momento. Não, gente, não tô falando que a gente não sinta, tá? Eu tô falando que a gente meio que cria essa barreira para acabar nos protegendo de alguma forma, porque você acredita se a gente ficasse completamente abalado toda vez que um paciente vem a óbito, principalmente se você trabalha numa UTI, que é uma coisa praticamente rotineira, acaba sendo muito complicado isso pra gente. Mas é claro que alguns óbitos vão marcar muito mais do que os outros, mas a gente sempre sente de todos. Mas é necessário criar essa barreira para o nosso psicológico ficar na defensiva ali. Pelo menos assim, cada um tem uma reação diferente e essa é a minha reação. É até interessante que vocês deixem aqui nos comentários também como vocês lidam com a morte do paciente. Bom, depois que o médico, né, declarou o óbito do paciente, que não tem, infelizmente, ali mais o que fazer, a gente acaba desligando ali aqueles monitores que tá com aqueles apitos sonoros ali o tempo todo. Aí o médico geralmente vai avisar a família junto com a enfermeira, com o assistente social que de repente tem ali no hospital, que vai avisar os familiares, né? Uma coisa muito importante, se você tá no meio de uma UTI, se tem paciente consciente, orientado, ou se você tá num espaço onde tem outros pacientes, é muito importante que você isole aquele local, né? Porque querendo ou não, a gente tá lidando com morte, então tem uma questão toda de energia, o ambiente, querendo ou não, ele fica diferente. Se tem paciente consciente, orientado, é complicado porque, assim, acaba sentindo, né? O paciente percebe aquilo ali e não é muito legal. Se não é legal para nós, que somos profissionais da saúde, imagina para um paciente ver isso, né? Então é muito importante que a gente sempre isole com biombo, puxe as cortinas e tente não transparecer isso para os pacientes que estiverem ali, que são conscientes, tá? Nós vamos retirar todos os dispositivos que esse paciente está, né? Então, se ele tem um acesso central, se ele está entubado, se ele tem acesso venoso, nós vamos retirar todos os dispositivos que tiver naquele paciente, uma sonda vesical de demora, uma sonda nasogástrica, nasoentérica, enfim, nós vamos retirar todos os dispositivos dele. Vamos fazer ali a compressão do sangramento. Então, por exemplo, você tirou um catéter de um acesso central, então a gente vai fazer um curativinho ali, porque isso acaba sangrando, então a gente vai fazer um curativo ali para comprimir. Nós vamos retirar o pijama do hospital, geralmente o protocolo é esse. Vamos fazer aí os tamponamentos dos orifícios do paciente, né? Então, ouvido, nariz, enfim. E nós vamos utilizar ataduras. Essas ataduras servem para quê? Para a gente fazer, que nós vamos utilizar ali na mandíbula daquele paciente. Vou deixar uma fotinha aqui para vocês verem. A gente vai utilizar as ataduras nos punhos, né? Que a gente vai colocar aquela mãozinha assim. E nós vamos utilizar também a atadura nos pés para os membros inferiores ficar juntinho daquele paciente. É importante a gente sempre colocar a identificação do paciente. No hospital que eu trabalhava, era sempre preconizado a gente colocar tanto a identificação no paciente em si. Alguns hospitais vai ter
aqueles sacos, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vai ter aquele saco pra gente colocar o paciente. Alguns outros hospitais não vai ter, então a gente vai embrulhar esse paciente em um lençol. E nós vamos pegar sempre a maca no morgue. Então, o morgue é o espaço onde fica a maca ali, que a gente leva os corpos do paciente que veio a óbito. A gente vai passar esse paciente para essa maca e nós vamos levar ele ali pro morgue, que é onde às vezes os familiares ainda pedem para ver, ou quando a funerária vem retirar esse paciente que foi a óbito. É uma coisa muito importante a gente nunca esquecer do respeito que a gente deve ter ao corpo do paciente, né? Mesmo que o paciente não tenha mais vida, nós precisamos de ter o respeito àquele paciente, o respeito àquele corpo, tratar sempre aí com respeito e dignidade. Então, depois que a gente fez tudo isso, que a gente encaminhou esse paciente para o morgue, nós vamos fazer o nosso registro de enfermagem, né? Então, nós vamos colocar ali todas as informações que são relevantes. Nunca esquecer também de anotar sobre os pertences do paciente, para quem que foi entregue, tá? Colocar tudo certinho ali no seu registro de enfermagem, que essa é uma parte, assim, de respaldo pra gente. Então, todas as informações que forem relevantes tem que estar escrita ali na sua anotação de enfermagem. Principalmente o horário do óbito, o que foi realizado. Então, se você tiver dúvida, sempre pergunte ali para sua enfermeira, para vocês sempre fazer o registro, para você sempre conseguir fazer o registro da melhor forma. E depois também, gente, a gente vai pedir ali a limpeza, né? A gente vai solicitar a limpeza terminal daquele leito ali que esse paciente veio a óbito. Então, assim, basicamente isso que a gente faz. Pode ser que de um hospital e outro mude alguma coisa por conta de rotina, mas geralmente é isso que a gente faz. Infelizmente é um momento bem triste, né? Como eu falei pra vocês, mas a gente tem que fazer da melhor forma possível e sempre ali com respeito àquele paciente, né? Que foi uma vida, que tem familiares que vão passar agora por esse momento de luto, que é muito triste. Mas assim, infelizmente, né, gente, a vida não tem o que a gente fazer, né? Com certeza o que a gente podia fazer, que estava ao nosso alcance dentro do hospital, a gente fez para aquele paciente. Bom, e se você tem medo, fica tranquila, porque eu também tenho, e mesmo assim eu consigo fazer isso de forma assim bem tranquila, mesmo tendo esse receio, esse medo. Então, assim, acho que não tem uma fórmula certa de bolo para fazer isso, mas muita gente às vezes não quer fazer o curso técnico por conta disso. Então, assim, não pare por conta disso, sabe? Porque, por exemplo, é uma coisa realmente muito triste, mas você vai ter outros colegas no plantão com você, então se for realmente uma coisa muito pesada, uma coisa que você não consegue mesmo, você pode pedir tanto para a enfermeira ou para algum outro técnico de enfermagem tá te ajudando nesse processo, tá? Mas só não desista. Bom, gente, é isso. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, que eu sempre trago aqui atualizações para vocês da enfermagem. É isso aí, até o próximo vídeo.